Olá a todos, meu nome é Paulo Henrique, sou nutricionista e este é o canal Conexão Nutricionistas. Na entrevista de hoje, vamos estar falando sobre comunicação, a forma como o nutricionista pode se engajar nessas mídias. E para isso, convidamos a jornalista Sandra Perrucci, que muito gentilmente aceitou o convite para esse bate-papo e elucidar um pouco mais sobre esse assunto e tema que para muitos parece algo fácil, mas não, precisa de umas lapidações, de umas orientações, senão o que era tão prazeroso, tão fácil de executar, acaba se tornando um martírio para muitos, né? Olá, Sandra, boa noite. Olá, Paulo. Olá, nutricionistas, que nos dão prazer aqui de acompanhar esse bate-papo. Eu espero que seja gostoso, produtivo, e que a gente carregue alguma coisa, né, ao final dessa conversa, contribuir para o empoderamento de carreiras e até direcionamento de ações profissionais. Tá? Esse é o objetivo da gente ajudar com ferramentas de comunicação e orientação. Com certeza, que é primordial. Falando um pouquinho sobre a Sandra Perrucci, ela é jornalista com especialização em marketing e jornalismo. Fez pós-graduação em mídias eletrônicas e TV digital. É coordenadora de comunicação da empresa Prossiga, assessoria em comunicação e gestão de pessoas. É coordenadora de comunicação da Associação Brasileira de Nutrição e, dentre outras coisas, porque a Sandra deu uma lapidada, uma encurtada, mas é alguém com uma vasta experiência, viu? Parabéns, Sandra. Obrigada. Na verdade, eu costumo dizer que os currículos eles podem ser muito grandes, mas sem a prática deles, eles são super vazios. Eu tenho assim, a felicidade de poder ter uma longa carreira e ter me especializado ao longo dos anos em várias áreas da comunicação, porque com o esvaziamento das redações de jornal, eu venho da grande imprensa, a comunicação e o jornalismo teve que se reinventar. E eu resolvi, além de abraçar várias áreas da comunicação, resolvi mergulhar desde 2012 na área de mídias sociais, e onde eu tenho trabalhado muito mais o foco do marketing digital. Então, é uma delícia falar sobre isso. Então, foi um acerto bem no momento certo, né? Porque de 2012 para cá, que as mídias, as redes sociais, Sim. o ser humano se conectou mais, né? Se conectou, se informou e buscou mais, né? Sandra, como nasceu sua relação com a nutrição? Bom, esse namoro, na verdade, ele começou em 2015. Na verdade, 2015 não, 2005. 2005, pelas mãos da... Na verdade, assim, eu trabalhava no IMB, né? Eu era coordenadora de criação publicitária e a gente não tinha mídias sociais na época, né? Mas a gente tinha uma força muito grande na internet que estava crescendo. E aí, nessa época, um dos meus amigos, ele era marido da então presidente da Asbram, uma sigla que eu não tinha a menor ideia. Andréa Galante, essa querida, né, que passou a ser uma amiga pessoal, eu conheci a Andréa, e aí a gente começou a trabalhar em algumas coisas para dar uma força para a Asbram. A Asbram não tinha nenhuma ferramenta de comunicação, então eu construí o que seria a primeira ideia do site da Asbram. E a partir dali, esse namoro foi evoluindo. A Asbram ganhou, em 2006, aquela licitação, aquela chamada pública para fazer a pesquisa do perfil nutricional do estudante,
e eu fui chamada para coordenar a área de comunicação da pesquisa nacional. Eram tantas siglas que eu precisava de tempo para absorver, né? A nutrição é uma ciência cheia de siglas. E desde então eu mergulhei nas BRAM e estou até hoje. Então, é muito tempo. A gente vai fazer aí uns 14, 15 anos já de trabalho dentro das BRAM em várias gestões. E para quem não conhece, a ASBRAM é a Associação Brasileira de Nutrição, uma entidade voltada exclusivamente para nutricionista, com cursos, palestras. Vale muito a pena todo nutricionista se associar e conhecer o projeto. Olha, na verdade, a ASBRAM é o berço, né? É o berço da nutrição no Brasil. Dela se construíram, né, esse trabalho pioneiro, foram construídos cursos, o aperfeiçoamento todo da carreira, a luta dessas nutricionistas do passado que conseguiu fazer com que o nutricionista fosse reconhecido como profissional mesmo, e aí o sistema dos conselhos foi criado. Então, a ASBRAM ela tem uma importância histórica na nutrição que estas novas gerações ainda precisam conhecer. Depois que eu entrei de fato, né, para assumir a comunicação da ASBRAM, eu comecei a ter contato com essa área também em outros eixos. Então, eu fui trabalhar no Centro Colaborador de Alimentação Escolar, na Unifesp, depois eu dei um suporte no Secane de Brasília, atuei na Rebrai. Então, foi assim, muitas experiências, foram muitas experiências que contribuíram para, não só para o meu conhecimento nessa área, mas também para consolidar minha carreira, né, como jornalista, num eixo da saúde que muito me agrada. Porque também eu vejo que ainda hoje, depois de tanto tempo, a gente não vê a nutrição sendo tratada como deveria pelos jornalistas. Ainda falta muito conhecimento dos jornalistas, de fato, do que é a nutrição. E a gente tem um projetinho aí nas BRAM, sai fora do papel, sai do papel no ano que vem. Que ótimo. É sempre assim, emendar um projeto no outro, né? A formação de jornalista com a nutrição foi uma integração boa. Tanto que tem um projeto do FNDE, que foi uma apresentação para a ONU. Como surgiu esse convite? Como foi esse projeto? Eu tinha feito em 2008, aliás, 2008 foi um ano poderoso para a nutrição. Eu tinha feito em 2008 um trabalho para a Unifesp, junto com a nutricionista Cláudia Riedel Jusviak. Claudinha, assim, contribuiu muito, mas muito também para que eu ampliasse o meu conhecimento nessa área. A gente desenvolveu um trabalho que foi uma publicação voltada para professores nas escolas públicas no estado de São Paulo, principalmente no litoral. E eram ideias, tanto que esse é o nome da publicação, ideias para promover a alimentação saudável dentro das escolas. Então, é um material que o professor poderia utilizar, ver como trabalhar isso em sala de aula com os alunos. Esse material foi distribuído, né, na rede escolar, e o então presidente do FNDE, o Daniel Balaban, ele viu esse material, gostou muito e me chamou para uma reunião. O PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, que sem dúvida alguma o maior do mundo, assim, a gente tem delegações de outros países que vêm constantemente conhecer como é que a gente opera o PNAE no Brasil.
nessa época, em 2008, o Brasil iria apresentar um material numa reunião da ONU, lá nos Estados Unidos. O Daniel e a Albanide, e eles precisavam desse material em 15 dias ser produzido. Também era uma publicação em 3 línguas, e ele me chamou para ver se eu assumia esse desafio. 15 dias não é algo fácil. Foi fogo. Mas em 15 dias isso aí estava embarcando no avião para ser distribuído lá para várias delegações, mostrando como é o trabalho da gente aqui no Brasil. Foi um projeto em nível federal, né? Então já começou com algo abrangente, Brasil, né? E o resultado final, o que você achou? Olha, é um material que muito me orgulha. Na verdade, esses 2 materiais são materiais, aliás, o Ideias, ele ainda está disponível na internet, quem quiser baixar, depois eu posso dar o link. Eu não sei. Na descrição do vídeo, para as pessoas derem uma olhada. É um material bem interessante, tem informações com base científica, porque a gente tem essa preocupação, e o material do FNDE, que é, na verdade, um material do Daniel, escrito junto com a Albanide. Assim, eu não sei se ele ainda está disponível na internet, né? Mas nós imprimimos em português, espanhol e inglês, e para distribuição, eu acho que eu tenho ainda um em inglês. Esse aqui, ainda tem um em inglês. Mas, assim, é um trabalho assim, que me honra muito ter feito, porque contribuiu muito para que outros países conhecessem esse programa sensacional que a gente tem no Brasil, e que foi, nessa época, né, na liderança do Daniel e da Albanide, que deu um pulo gigante, né? Ele ampliou muito, não só no aspecto financeiro, como ampliou também a lei, agregando a agricultura familiar. Então, a gente deu um salto no programa, né? Então, foi muito legal trabalhar com a equipe lá do PNAE também. Foi daí que a jornalista Sandra falou: agora eu abraço a nutrição agora, para sempre, né? Sem dúvida. Com certeza. Sandra, como o profissional nutricionista pode usar a comunicação a favor da nutrição? Olha, eu costumo dizer que a nutrição hoje está como a ecologia estava na década de 90. Todo mundo fala em nutrição. A mídia busca muito a nutrição. Isso é um fato. Lá na Asbram, a gente teve um salto de procura da mídia por material absurdo, muito grande. Então, eu vejo que o nutricionista hoje tem uma responsabilidade muito grande em como ele deve se posicionar, em como ele deve falar, de tal maneira que dê confiabilidade ao conteúdo. O que a gente vê muito hoje nas mídias sociais, por exemplo, são a presença de profissionais que não são nutricionistas, a presença forte de blogueiros que estão disseminando informações equivocadas, sem nenhuma base científica, e isso porque os nutricionistas, em muitos casos, eles se silenciam, eles preferem não falar. É aquela coisa do medo, às vezes, de se posicionar numa entrevista. Então, eu acho que, em primeiro lugar, nutricionista, você precisa falar. Segundo, você precisa se empoderar
deste conteúdo que você vai falar. Terceiro, você precisa ter bases científicas para qualquer argumento que você vá defender. E tratar disso de uma maneira profissional quando o assunto é comunicação. Nem todo profissional, e aí não é só nutricionista, está preparado para isso. É preciso você se preparar para você se posicionar nas mídias sociais, por exemplo, né? A gente teve na Asbram, há uns 3 anos ou 4 anos atrás, um media training que eu dei justamente para preparar profissionais que querem dar entrevista, saber a diferença de um posicionamento para um jornal, para uma TV, para um rádio, o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer. Então, isso é importante que o profissional tenha em mente. A gente tem muitos canais hoje abertos para a gente falar. Isso é muito bom, mas é muito ruim quando a gente não usa da maneira adequada. É realmente um tiro no pé, viu, Paulo? E eu me preocupo bastante com isso. Comunicação, ela tem as duas vertentes. Ou ela pode te subir de status, como ela também pode te descer de status, né? Mas, Sandra, quais os maiores erros que você percebeu em quesito de comunicação, geral, assim, né? Quando esse nutricionista ele não chama um profissional capacitado para assessorá-lo, ou ele não corre atrás, assim. Os erros mais comuns que você percebe seria qual? Olha, eu vou voltar para março, né? Março, quando a gente começou a mergulhar nessa pandemia, eu me lembro que eu participei de uma live em março e eu estava avaliando esse começo, né? Essa loucura que a gente estava em termos de mídia social. E naquela época eu falei o seguinte, olha, nós vamos passar alguns meses aí de intensidade em comunicação, mas os canais, eles continuam os mesmos. E a estrutura desses canais é a mesma, entendeu? Então, o que vai acontecer? É como se a gente abrisse a porteira e assim, a boiada vai e um acotovelando o outro. Então, a gente assistiu uma multiplicação absurda de lives. Isso saturou, né? Muitos conteúdos vazios, isso é uma realidade. E a gente teve que dar uma acalmada até que a gente está chegando lá, a gente ainda não chegou. Então, de coordenar isso de maneira... sintonizar os canais, tá? Porque todo mundo falou tudo ao mesmo tempo e não se parou para focar no que era mais importante. Eu me lembro que lá na Asbram a gente tinha uma preocupação com o momento que a gente estava vivendo. O que as pessoas precisam e o que os profissionais também precisam. Lançamos 2 publicações, né, nessa época, foi final de março e abril, voltada para profissional e para a população em geral também. E a gente evitou ir nessa corrida maluca das lives. Eu não sei quanto a você, mas eu sei que assisti muita live, né? E algo que você comentou que é excelente, e acho bom todo mundo ficar atento. Às vezes a pessoa tem um tema bom, tem um entrevistado bom, mas ele não criou uma sequência de perguntas, ele não criou um conteúdo, ele fez aquela coisa espontânea, então fica aquela coisa sem nexo, sem conteúdo, foi o que comentou. Então tá faltando... Olha, eu vou falar um pouquinho sobre o que seria a carreira profissional, né? A gente tem 2 momentos aí. Um momento é você participar ou pertencer a uma entidade,
um conselho, a uma associação, e que estão na mídia e que estão se posicionando. Uma outra questão é você, como profissional, desejar estar mais alinhado com esses canais de comunicação. Eu tenho visto isso, eu tenho percebido que muitos profissionais já pararam para pensar e falar, agora eu preciso ser on, né? Eu estou off, eu preciso ser on de qualquer jeito. Sim. Então, aí fazem os cursinhos de final de semana de marketing digital e já viram especialistas. E isso é um erro, porque trabalhar com a comunicação e com o marketing envolve muitas coisas que a gente estuda há anos, né? Então, por exemplo, você profissional que vai se lançar na mídia social, você vai criar uma fanpage, você vai criar um canal seu, você precisa identificar não só o que a gente chama dessas terminologias, persona, não, você precisa identificar o seu foco de carreira, aonde você quer chegar. Você precisa trabalhar o seu marketing pessoal. Você sabe o que é marketing pessoal? Você sabe como trabalhar isso? Então, procura ouvir um profissional da área e fuja daquela ideia de eu tenho um sobrinho que sabe mexer. Sempre, né? Não dá certo. Sempre. Não dá certo. Entendeu? Essa é a minha dica. Existem muitas ferramentas para serem usadas, mas tudo isso tem que ser com planejamento de carreira. Não é só planejar, agora eu vou planejar conteúdo para botar no Facebook ou no Instagram. Passo a passo, né? Tem que começar de baixo, Sim. Planejar, step by step. Eu tenho trabalhado com alguns nutricionistas que me pedem algumas dicas e eu falo o seguinte, você sabe qual é o foco da sua carreira? Você quer trabalhar com alimentação escolar, você quer trabalhar com saúde da mulher, você quer trabalhar com alimentação infantil, foca. E aí você desenvolve um projeto voltado para isso, para aproveitar melhor os canais de comunicação. Porque o marketing pessoal, ele na verdade, o objetivo dele é tornar você fonte, referência, um produto confiável. As pessoas vão entrar na página do Paulo, porque o Paulo, ele sempre coloca um assunto relevante e ele vira uma referência para tratar de tal tema. Então, não adianta sair atirando para todo lado, porque não vai surtir o efeito desejado. Planejamento de carreira é necessário para você trabalhar com comunicação também. Essa dica da Sandra, espero que todos peguem, viu? Porque dando umas zapeadas pelas redes sociais, eu vejo até nutris que fizeram cursos comigo, que na descrição deles atende de tudo. Idoso, esportista, materno, ou seja, a pessoa que olha, ela não vê a percepção daquele profissional completo, porque ele atira para todos os lados. Essa dica que a Sandra deu é primordial. Foque qual é o seu objetivo, qual é o seu público, porque é muito difícil um Nutri atender com 100% de confiabilidade diferentes públicos, porque cada público exige uma atenção, um estudo, um direcionamento. Excelente dica da Sandra, que espero que muitos coloquem em prática, viu? Mas, Sandra, a importância do marketing pessoal para a carreira e o desenvolvimento do nutricionista seria qual? Qual é essa importância, essa ligação do marketing? Olha, a construção de carreira é uma coisa... Quando se sai da faculdade, eu imagino... Eu passei por isso também, né? Quando sai cru. Você, na verdade, você precisa de muita prática, né? E nessa prática, você vai acabar identificando quais são as áreas que você
tem maior apreço e as habilidades, competências estão mais aguçadas para você atuar. Você precisa do marketing pessoal para você construir o Paulo, a Sandra, a Maria, a Márcia. Você precisa do marketing pessoal para você construir uma identidade. A profissional. Então, vai desde algumas ferramentas mais básicas, como uma marca que te identifique, você criar uma assinatura, você ter um cartão, você ter um canal, ou eu vou gravar série de vídeos voltadas para fitoterapia. E isso eu vou fazer um planejamento, vou concentrar no Instagram e vou transformar o Facebook como algo mais institucional. O marketing pessoal, ele começa a ser construído no momento em que você deixa de ter medo de se tornar um produto. Por quê? Você é marketing, minha gente. Marketing pessoal, ele está dentro do guarda-chuva do marketing. Ele transforma você num produto necessário às pessoas. Então, eu vou buscar um nutricionista X, porque aquele nutricionista, ele fala muito sobre a questão dos alimentos funcionais, ele fala muito sobre coisas do meu dia a dia, ele está muito próximo de mim e eu identifico os materiais dele. Ele tem uma identidade, então eu começo a criar um vínculo que eu vou confiar nesse profissional. Você sabe, e eu acho que muita gente que está escutando esse bate-papo e ouvindo a gente, o quanto a gente fica desconfiado hoje em dia quando a gente vê algum profissional falando coisas que a gente coça a cabeça e fala, peraí, isso não é bem assim. Jejum intermitente, por exemplo. O jejum intermitente é um assunto aí que tem um monte de profissional falando. E já é tema de algumas pesquisas aqui, mas as Guras já emitiu uma nota técnica sobre isso. Então, quando se deseja atender o público, né, como um profissional que se torna referência, você está fazendo um marketing pessoal. E bem feito, você chega lá. Mal feito, você naufraga. Pegar referências para depois não ser cobrado. Isso tem que contar que o nutricionista ele segue um código de ética, né, de nutrição, sempre ficar atrelado a ele também. Ô Sandra, quais as ferramentas que o nutricionista pode usar para se projetar nas mídias sociais? Quais as ferramentas que ele tem disponíveis, assim? Olha, a gente tem Facebook, a gente tem Instagram, a gente tem o YouTube, até mesmo o WhatsApp, a gente tem, e outras, né? Mas o que eu sempre digo é o seguinte, não atire para todos os lados, porque você não vai ter fôlego, a não ser que você contrate uma agência para cuidar de todas as suas mídias. Selecione, no máximo, 2 mídias em que você possa ter uma presença forte, relevante e permanente. Não adianta, por exemplo, eu encarar uma mídia social como o Facebook e querer publicar um conteúdo uma vez na semana e querer um resultado disso. E também não adianta eu saturar sem um conteúdo que seja de interesse. Quando a gente está falando em profissional, em carreira, a gente está querendo ser consumido. Então, a minha dica é a seguinte, selecione
duas mídias que você tenha maior facilidade em atuar. Busque a orientação de um profissional da área, para que ele possa orientar como você deve planejar o seu conteúdo, como você deve postar, como você deve analisar seu público, porque também mídia social não é só publicação. Mídia social envolve estratégia, envolve estudo. Essa parte as pessoas não costumam dizer, mas é muito tempo dedicado para você avaliar, por exemplo, num fluxo de um mês, como é que se comportou o seu público, quais são as publicações que tiveram engajamento, ou se você não está tendo engajamento. Estratégias para patrocínio. Gente, sem patrocínio, as coisas não vão. Não adianta a gente ser inocente achando que as mídias sociais foram criadas simplesmente para a gente ser amigo. Não, isso não existe. Com certeza. Isso não existe. Então, você precisa ter, dentro do seu planejamento, uma verba para que você, todo mês, faça patrocínio de um ou outro conteúdo que você percebeu que está tendo mais procura, mais distribuição, mais engajamento. Então, são coisas importantes para você identificar. Não, eu vou colocar uns vídeos. É fácil, todo mundo tem um celular, eu vou fazer uns vídeos. Exato. Vídeo é muito fácil, realmente. Mas um vídeo ele pode ter um efeito muito negativo se ele não for bem feito. Ah, mas eu não vou contratar uma produtora, eu não tenho recursos para isso. Você não precisa contratar uma produtora, mas você precisa de orientação técnica. Então, por exemplo, a gente está conversando aqui num ambiente digital, a gente teve um cuidado, então, é a luz, é a roupa, é o ambiente. Você precisa também planejar isso. O que eu vou falar, em quanto tempo eu vou falar, eu tenho que ter clareza, objetividade. Então, eu vou fazer uma série de vídeos, sim, legal. Como eu vou fazer? Quais são os instrumentos que eu vou utilizar? Como é que eu edito? Isso, busque um profissional para dar essa orientação. Os efeitos são muito melhores do que se você se aventurar a fazer simplesmente uma coisa muito caseira. Senão fica um conteúdo muito maçante, né? Ou aquele que não chama a atenção. Hoje, nas redes sociais, tem de diversas publicações com o mesmo tema, com o mesmo segmento. Para se destacar, tem que fazer mais ou menos isso que a Sandra comentou mesmo. Sandra, como um profissional nutricionista, ele deve se posicionar nas redes mediante os blogueiros, né, os coaches de nutrição, os youtubers de alimentação, né, que não possuem formação, mas por acabar se engajando, se posicionando melhor em vídeo, eles acabam conseguindo mais seguidores do que muitos nutricionistas, né? O que o Nutri pode estar fazendo em contrapartida? Ser que nem eles? Olha, cada nutricionista, como cada pessoa, tem um perfil. A gente precisa atender isso também. Não adianta a gente esperar de um profissional que não tem um perfil midiático, que ele, da noite para o dia, se transforme num show, né? Eu vejo que, aliás, eu falei isso, eu vejo que quando a gente dá espaço e não ocupa esse espaço, outros ocupam, e da pior maneira. Então, a gente deixou, eu falo a gente, desculpem, eu falo como se eu fosse mesmo colega, mas a gente permitiu isso. Eles vieram para falar porque em muitos momentos os nutricionistas se calaram. E é hora de a gente virar o jogo. Os nutricionistas, eles precisam se empoderar de um discurso com um discurso à luz científica.
eu reforço muito isso, Paulo, porque não é o eu acho, mas é o que a ciência diz a respeito da fitoterapia, da nutrição no esporte, o que a ciência está dizendo sobre a nutrição na área estética, que é uma coisa que está começando a borbulhar mais ainda agora. Então, é preciso que a gente comece a falar não só entre os pares, mas com a sociedade. E porque quando o nutricionista se empodera desse discurso com propriedade, muita gente vai preferir ouvir do que ouvir um canal de um blogueiro. Isso é fato, tá? Mas a gente precisa de um movimento, eu diria, um movimento nacional. Esse aqui é o meu parceiro. A gente precisa desse movimento nacional, uma sintonia entre os nutricionistas para que, se mobilizados, eles remem na mesma direção. Com certeza. Senão, a gente acaba perdendo o banco para outro, né? Isso aí não serve nem só para a mídia social, serve para tudo, né? Acho que para todos os lugares que a gente vai é se posicionar, né? Se posicionar, sim, se mostrar da maneira correta. Ô, Sandra, quais os grandes desafios do nutricionista para se inserir nas mídias sociais de maneira positiva e obter engajamento? Olha, primeiro vencer essa barreira técnica, né? Eu acredito que muitos profissionais estão experimentando as mídias sociais, muita gente que estava fora da mídia social. Porque eu conheço muito nutricionista que fala, eu não sou de mídia social, eu nem tenho conta no Facebook, Instagram, nossa, eu nunca mexi, como é que faz? Esses são discursos que eu escuto de muita gente. Então, eu acho que a primeira coisa é vencer essa barreira. As mídias sociais, elas têm um lado muito negativo, é fato, mas elas também têm um fator positivo na propagação de bons conteúdos. Se a gente der espaço só para os maus conteúdos, então a gente está sendo vencido, na verdade, por essa rede que espalha produto fake, né? Que vende mágica quando a situação é peso. Se vocês, qualquer um de vocês que navega muito vai ver que os conteúdos patrocinados vendendo milagre para perda de peso é uma coisa absurda, gente. E a gente precisa, então, vencer esse medo de se mergulhar um pouco na rede social. Tem que... a questão de conhecer, ok, você pode fazer, tem cursinhos gratuitos que você pode conhecer como é que faz, como é que as redes se movimentam. Por exemplo, eu já ouvi falar em métrica, o que é métrica? Como é de fato que o Facebook e o Instagram distribuem o conteúdo? Ele não distribui o conteúdo para todo mundo que curtiu sua página, é só para uma porcentagem. Então, entender as mídias sociais é fundamental para qualquer profissional, não só nutricionista. Você quer se lançar na mídia social, você tem que entender. A partir daí, você tem que fazer um planejamento. O que eu vou fazer? O que eu quero fazer com a mídia social? O que eu quero disso para mim? E aí você vai seguindo um planejamento, isso antes de tudo, antes de você ver imagem, criar conta, cria primeiro a estrutura do seu trabalho e busca ajuda de um profissional da área, porque
você tem que entender o que você está fazendo. Se não for assim, Paulo, o que vai acontecer? Em 6 meses, a gente vai ter um êxodo de nutricionistas saindo das mídias sociais, porque acharam uma coisa chatíssima, sem efeito, isso não serve para nada, entendeu? E não é assim. Existem outros canais de comunicação que podem ser utilizados. Então, defina, é o que eu falei, defina qual é o melhor ambiente para você atuar. E vença as barreiras buscando auxílio de quem conhece. Uma coisa importante, não fique pingando conteúdo na sua mídia social. Tenha uma coerência também no que você posta, né? Essa coisa de, olha, faz 1 ano que eu não mexo na minha conta do Facebook. Então, você não espere ser que sigam você, que curtam o seu trabalho, se você não dá alguma coisa para essas pessoas. E essa coisa em troca é conteúdo, né? Conteúdo. Não adianta vir também com venda, né? Venda de programa, venda de produto. Você precisa temperar isso na sua mídia social. Você tem que dar algo para que as pessoas se sintam também confiáveis no ambiente onde elas estão. E aí manter, é claro, manter um discurso sério, né? E que fale às pessoas. Você tem que conhecer o seu público, isso é básico. Qual é o público que eu quero atingir? Qual é a faixa etária? Muita gente está trabalhando, por exemplo, com a nutrição na terceira idade, né? Quer focar esse público? Sandra, mas esse público não está na mídia social. Tá sim, gente. Tá sim, cada vez mais. E os filhos também estão. Então, tem que se organizar. Não adianta querer fazer a coisa sem organizar. Quando você muda para um imóvel novo, você não joga todas as coisas na sala e vai vivendo assim. Você arruma o seu guarda-roupa. Vai se organizando. Sim, comece a arrumar o seu guarda-roupa, porque assim, quando você for sair, você sabe onde estão as coisas. É a mesma coisa que eu falo sobre comunicação. Comece a organizar a sua carreira, seu posicionamento em qualquer canal de comunicação, porque assim, quando você for falar com o seu público, você sabe onde estão os conteúdos adequados. Sandra, com essa pandemia, houve a necessidade de reinventar-se, né? O Combran, que a Asbram faz todos os anos, é um evento grande de nutrição. Esse ano, devido à pandemia, ele não vai poder ser presencial. Ele seria no Belém do Pará. Ele foi adiado para janeiro, mas mesmo em janeiro, sem vacina, sem algo de plebiscito para liberação de público, tudo que se havia planejado de palestrante, expositores, foi mudado para digitalmente, online, né? Como foi essa mudança? Ou seja, até nesse período está se reinventando, se readequando. Como é que está sendo? Olha, desde abril a gente está numa luta muito grande porque a gente queria manter o presencial. Mas é impossível, gente. O Combran é um congresso com um público sempre variando entre 3.500 e 4.000 pessoas. E é um risco altíssimo a gente insistir no presencial, mesmo diante de condições em Belém do Pará, que não estavam muito claras ainda para a gente não tinha nem autorização de executar esse evento desse tamanho lá. Então, a gente começou a trabalhar num formato online, mas a gente não queria mais do mesmo. Se você percebeu, Paulo, nos últimos meses, a gente teve vários congressos online, eram congressos que já estavam praticamente em andamento,
né? Não dava para ser transferido, e eles foram realizados nas plataformas, e a gente queria trazer algo novo. Então, nós fomos em busca disso, vem novidade por aí, vocês realmente vai ser um evento incrível, e a gente espera que pelo menos a gente se sinta um pouco mais aquecido nesse ambiente digital que parece tão frio, mas a gente está colocando uma dose no Combran de, né, um tempero nesse Combran para que mesmo sendo digital a gente possa ter um ambiente mais acolhedor, né? Então a gente está tendo esse cuidado desde programação, a plataforma que a gente vai usar, as ambientações virtuais. Vários testes, né? Vocês estão fazendo testes para ver como Na verdade, já está tudo definido, né? A gente vai lançar, né, o Combran online. É o maior congresso de nutrição da América Latina, com eventos internacionais paralelos. A gente sabe da história e da força desse congresso, que ditou muitos caminhos da nutrição no Brasil, e ele tem que vir com essa mesma força mesmo nesse canal digital, e vai vir. Então, quem ainda não fez a sua, prepara aí, viu? Porque vai vir coisa muito boa. Realmente, eu já participei de 2 e é um evento gigantesco, totalmente focado para nutrição mesmo. Você sai de lá com uma carga de conhecimento, de aprendizado muito grande, é muito agregador mesmo. O que você acha que no futuro vai ser esse o molde dos próximos eventos? Ou é só no período de pandemia mesmo? O que se ganha, o que se perde nesse formato digital? Olha, o formato digital vai possibilitar que muito mais gente participe do Congresso. A gente sabe das dificuldades que a gente vinha já enfrentando já há algum tempo no país em termos de economia, né? Muitas pessoas queriam ir para Belém, mas é uma região também muito longe, com um custo alto, né? E a gente estava com esse feedback de algumas pessoas: poxa, eu queria ir, mas esse ano não vai dar. Então, a gente, vamos dizer que o Combran Online ele vai ser mais porta aberta, e muito mais gente vai ter a possibilidade de compartilhar um conteúdo de altíssimo nível. Lógico que qualquer evento presencial, os congressos, eles têm uma roupagem bacana, né, do presencial, do físico, que é a troca de contato, você conhece pessoas, você tem uma interação um pouco diferente. Eu não acredito que a gente vá ficar, claro que em eventos grandes como o Combran, acho que simpósios, congressos menores tendem a adotar o online. A gente tem poucos eventos dessa magnitude no Brasil. Os congressos eles estão começando a ficar mais enxutos. Então, tem congresso de 800 pessoas, de 500 pessoas, e o formato digital começa a ser mais interessante. Agora, para o Combran, eu aposto ainda num evento, o próximo Combran vai ser presencial, e a gente ainda vai falar muito disso daqui para frente. E não é só o Combran, né? A gente tem Confelanide aí pela frente, que é Ou pode-se fazer as 2 junções, né? O presencial, sim, e gravando sim. tudo em plataforma digital para aquele que optar ver em casa, né? Seria um formato híbrido, né? Sim. Talvez isso seja uma tendência, né, para alguns eventos.
Acho que você consegue facilitar para muitas pessoas que às vezes não têm condições de viajar e ficar esse tempo fora. Sandra, como é que você vê o futuro da comunicação? Já que você acompanhou que era escrita, você acompanhou esse início de mídias digitais, acompanhou esse início de como está sendo a readequação com a pandemia. E o futuro? Como sua mente assim vê que vai ser o futuro da comunicação? Olha, eu venho da época que as redações tinham máquina de datilografia. A gente fazia matéria no papel, na lauda, com carbono. E aí, quando a gente viu a introdução dos computadores, tudo mudou dentro das estruturas dos jornais. Tudo, absolutamente tudo. A gente tinha rádio escuta, hoje a gente não tem rádio escuta, a gente tem internet. Então, a comunicação deu um salto absurdo na última década. Basta lembrar que a gente não tinha nem celular. O celular chegou ao quê? No 1990, a gente teve o primeiro celular no Brasil. E de lá para cá, a coisa foi muito rápida. Os jornais, né, que muita gente falou que os jornais impressos morreriam, eles estão resistindo, mas eles já estão com todas as suas plataformas digitais. Eu acredito que a gente vai viver ainda um momento acelerado de facilidade no acesso à informação. Então, hoje a gente tem os celulares, eles são uma fonte de informação, porque eles te dão acesso a vários canais, você está em contato com o mundo inteiro e provavelmente a gente vai dar alguns pulos na comunicação dentro de casa. Então, por exemplo, eu me lembro quando eu iniciei o meu curso de pós em TV digital, a gente ainda não tinha no Brasil a TV digital. A gente estava em de implantar. E muitas coisas que eu via nas aulas, aquilo me encantava. Eu falava, será que a gente ainda vai ter isso aqui de poder assistir uma novela, um filme, e de repente eu olhar a roupa e clicar ali, eu quero comprar a roupa que essa moça está vestindo na novela. E aí eu compro e em 2 dias a roupa está dentro de casa. Esse é o objetivo da TV digital. A gente vai chegar lá. Então, essa integração das ferramentas e dos dispositivos, acho que isso sim vai ser uma coisa daqui para frente que vai acelerar, e a gente vai ter aí nutricionistas. Vocês vão ter canais mais rápidos, vocês vão ter formação de grupos bem mais dinâmicos para vocês conversarem, não só com colegas, mas com pacientes. Eu acho que a gente vai continuar crescendo, né, nas ferramentas e agilizando os canais. Mas lembrando, Paulo, que as mídias sociais, existe uma estrutura física para sustentar tudo isso, né? As mídias, a internet, essa estrutura física, ela já está agonizando, ela precisa também ser ampliada. Nesse momento em que a gente conversa, milhões de pessoas estão conectadas, e por conta da pandemia, esse número cresceu absurdamente, e estão conectadas na mesma estrutura física que a gente tinha antes. Então, a gente vai passar também por mudanças tecnológicas desse ambiente que sustenta internet, que sustenta as mídias sociais. Novas ferramentas vão ser lançadas, com certeza, principalmente para as mídias sociais também. Então, eu acho que
não vamos viver um momento árido, não, por conta de pandemia. Ao contrário, eu acho que a gente vai vir por aí muita tecnologia nova, até para auxiliar a gente que está muito focado no digital. Vai vir muita coisa para facilitar, né? O bom desses facilitadores da mídia social acaba deixando a pessoa muito mais acostumada, menos ativa, né? Que já vem tudo mais mastigadinho, né, para as pessoas, né? Olha, sim, mas eu acho assim, eu acho que por mais que as pessoas, porque tem um movimento às vezes contra a mídia social e contra a internet. Hoje a gente Já está tendo esses movimentos? já tem faz tempo, viu? Hoje é fundamental você pesquisar sobre tudo e pesquisar em fontes confiáveis. O que acontece curioso, né? O que acontece com a nutrição? Isso é um grande problema, é porque você tem muita informação errada circulando e as pessoas estão buscando nesses canais essas informações erradas e estão disseminando para outras pessoas. Isso é um problema que a gente tem que ficar repetindo o tempo inteiro, né? Cuidado, né? Não é só fake news, é cuidado com o que você compartilha, cuidado com a informação que você traz para o outro sobre o carboidrato, né? Sobre a vitamina C, aquele chá, que se você tomar aquele chá 3 vezes ao dia, você vai perder em uma semana 1,5 kg. Então, esse tipo de informação está muito disseminada na internet. E por isso que eu falo, a gente tem que produzir as informações confiáveis e estimular o público a buscar nessas fontes confiáveis. É muito complicado hoje em dia, porque a gente tem que trabalhar sempre no movimento contrário, né? Então, a gente tem que pesquisar, profissional também. Profissional tem que pesquisar em fonte confiável. Por quê? A gente sabe da indústria da pesquisa científica, né? A gente sabe que existem pesquisas a serviço de indústria alimentícia, por exemplo. A gente sabe disso. Então, quando você for ler um estudo, tenha um pouco de rigor crítico, avalie antes de você saindo, publicando esse estudo como conclusivo, sendo que ele ainda é inicial. O achismo, né? Diferenciar o achismo, o empírico, né? Tomar muito cuidado, né? Com o conhecimento. Sim, aliás, já que eu já falei em pesquisa, vou falar do conflito de interesse, sim. Olha, isso é uma coisa que mancha várias áreas. Mancha os médicos, mancha os dentistas e tem manchado também a área da nutrição. O conflito de interesse. Então, é uma coisa que é preciso ser discutida e levada a sério. A Asbram se posicionou isso, lançando uma portaria há algum tempo atrás. Tem pagado, sim, um preço caro por isso, mantendo seus eventos, às vezes com muita dificuldade, porque não se curva a interesses, não se curva a indústria alimentícia. Então, não vou colocar o patrocínio de uma Coca-Cola, já vi em alguns eventos de nutrição. Então, a gente precisa de seriedade e de constância no discurso. Essa questão do conflito de interesse não é um discurso vazio, ele tem que ser praticado, e tem que ser praticado em sintonia todas as entidades da nutrição, todas. E assim os profissionais, essa nova geração que está saindo das universidades, precisa encarar isso de frente, porque é uma coisa que não é fácil você lidar, mas ela é necessária.
formar essa nova geração também com essa consciência. Uma dica que também fica é para o nutricionista não se vincular a uma marca, né? Porque fere o código de ética do nutricionista, que pede para ele nunca expor ou divulgar uma marca, que ele sempre prescreva 3 marcas diferentes do mesmo produto para não ter esse conflito de interesse. Ou seja, até o próprio Conselho Regional de Nutrição já impôs isso, né? Ou seja, vai Sim. muito de adendo com o que você disse também. Olha, quando a gente fala sobre isso, aliás, a Asbram tem sido citada em vários eventos internacionais, porque existem outras entidades da nutrição em países da América Latina que querem seguir este caminho, mas estão receosos, porque tem uma dificuldade, entendeu? Não é fácil você abraçar uma causa como essa. A Asbram, aí, vou só abrir um parênteses aqui, a Asbram e o CFN, eles têm construído nessa gestão uma parceria muito mais próxima, né? Até desenvolvendo, desde o ano passado, o projeto sobre gordura trans, e que a gente conseguiu, né, ter um resultado bastante positivo, né, com a nova portaria, lá a nova resolução da Anvisa. E isso é resultado, não é um projeto a mais, é resultado de mobilização e engajamento do nutricionista por uma causa. Por isso deu certo. Então, quando os nutricionistas falam a mesma língua e estão sintonizados, o sucesso é garantido. Eu não tenho a menor dúvida sobre o que eu estou falando, porque a gente tem assistido exemplos sobre isso ao longo das décadas. Então, está na hora, sim, da gente acertar essa sintonia, acertar esse discurso comum para empoderar as novas gerações e para ser grato pelo trabalho das antigas gerações, que trouxeram a nutrição a esse patamar que a gente vive hoje. Com certeza. Gente, eu queria agradecer muito, muito mesmo o espaço, né, Sandra Perucci, qual é a origem do seu nome? Perrucci. Perrucci é italiano. Ah, uma italiana com um sobrenome Perrucci. bem impactante. Perucci. Acertei agora? Perrucci. 2 R's e 1 C. Ah, tá bom. Muito obrigado por aceitar participar dessa entrevista, por expor sua opinião, por dar uma luz para muitos nutricionistas sobre referente à comunicação. Elucidou muito bem com suas palavras, com seu direcionamento, e eu espero que para todos os nutris que assistam tenham pegado um pouco as ideias, o contexto, não só pegar, pôr em prática, né? Sim, Gratidão, é isso aí. Sandra, gratidão por ter aceito. Muito obrigado.